É assim, meu pastor. Aleluia. Homem, eu te digo e te cremenevos pedecai, porque sou teu Deus. E te escondo embaixo das minhas asas. Sente-te. Sente as minhas asas em comedeblaçore. Responder o teu propósito que fizeste comigo há dias atrás. E eu respondo para ti como sinal. E te deixo uma unção diferente. Que ainda o mundo hará comer debaixo das minhas asas. Tu estarás guardado, porque sou teu Senhor. E recebe agora, recebe o que tenho eu para derramar agora. Che. Sai da frente, Satanás! Isso é oração. Olá, amigos. Bem-vindos ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. O meu nome é Michael, sou instrutor bíblico. E se esta é a primeira vez que você chega aqui ao canal e está a assistir o vídeo deste curso, módulo 3, quero convidar-te a poderes ver aqui os vídeos anteriores do canal, onde eu explico o propósito deste curso, os benefícios que você irá ter ao fazer o curso e a forma de poder aproveitar os conteúdos que aqui serão apresentados. Hoje o nosso tema é muito interessante. É o que é que a Bíblia ensina acerca da oração e da fé. Um tema muito importante. Afinal, o que é oração? Pode a oração ter o efeito que vemos em vídeos espalhados pela internet, onde momentos de oração tornam-se autênticos espetáculos para o público não crente se deliciar em riso e gargalhadas e zombarias? Será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre este assunto na oração? Quero convidar-te a procurarmos entender o que é que a Bíblia realmente ensina sobre este assunto tão importante, a oração. Afinal de contas, muita coisa conhecida acontece quando as pessoas oram. Pessoas que estavam doentes, através da oração, são saradas. Conta-se a história de um homem que geria um orfanato e que não havia naquele dia como alimentar as crianças do seu orfanato. Mas um homem cheio de fé orou, colocou todas as crianças na mesa e a verdade é que assim que terminou a oração, onde ele agradece pela comida que ele sabia que ele não tinha. Muitos poderão dizer que é loucura, mas era a fé deste homem, onde ele ora e agradece e depois da oração toca a campainha e estava alguém à porta para lhe dar aquilo que ele tinha acabado de pedir na oração. Vamos então ver pela Bíblia o que é que realmente a Bíblia fala sobre oração. Mas antes de avançarmos para a oração propriamente dita, é necessário falarmos um bocado sobre a fé. Não é o objetivo nem o âmbito desse estudo estudar sobre todos os aspectos sobre o tema da fé, mas no entanto vamos procurar dar um enquadramento básico que é necessário termos sobre este assunto da fé para podermos então entender melhor sobre a oração. No livro de Tiago 1, versículos 6 e 7 diz que peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Vemos que a fé torna-se um elemento importante e por isso nós vamos fazer esse enquadramento sobre a fé. Mas, afinal, o que é fé? Muitos dizem que não têm fé e por vezes até medem a sua fé com a dos outros. Hebreus 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Perceberam? Bem, eu ao olhar para esse texto,
confesso que parece não me dizer nada e acredito que também para ti não deve dizer grande coisa. Mas estou aqui para ajudar-te a entender e a descascarmos esse texto. Vamos por partes e fazer algumas questões a esse texto. O que são as coisas que se esperam? Porque o texto diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Portanto, eu estou firme, eu estou agarrado nas coisas que eu espero. E o que é que eu espero? Bem, nós vimos no estudo inicial, quando falamos sobre a Bíblia, que a Bíblia contém toda a palavra de Deus. Está cheia de promessas, cheia de ensinos. Portanto, toda a palavra e promessas dada por Deus é aquilo que eu espero e devo me agarrar. Mas há uma segunda questão. Que coisas se não veem? E o que é que não se vê? As promessas ainda não recebidas. Então, torna-se mais fácil entender o texto. Então, nós poderíamos ler o texto da seguinte forma. Ora, a fé é o firme fundamento das promessas e de todas as palavras de Deus que eu encontro na Bíblia e a prova dessas coisas quando eu as recebo. Claro, porque eu estava à espera, não a tinha, mas quando eu as recebo, elas passam a ser facto. Ou seja, se você crê na palavra e promessas de Deus e procura viver de acordo com elas, então você tem fé. E não interessa se a tua fé dá para caminhar em cima da água, dá para curar um doente. Não é este o ponto. O ponto é que você deve entender o que é fé. Mas há mais. Como ter e desenvolver a fé? Em Romanos 10:17 diz-nos que, de sorte, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós concluímos que, segundo a Bíblia, você desenvolve a fé quando ouve a palavra. Quando você ouve essas promessas de Deus, aquele que faz a sua promessa, então isto você vai desenvolver a fé, ou seja, a confiança naquilo que está a ser dito pela Bíblia. Mas temos um outro texto importante, Tiago 2:17, que diz-nos que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Faz todo sentido. Se eu digo que creio, mas não vivo de acordo com aquilo que acredito, que fé é essa? Que confiança é essa? É uma confiança morta. Portanto, assim, entendemos que pela Bíblia a fé é algo necessário para nós podermos desenvolver um relacionamento com Deus. Feito esse enquadramento, vamos então ver agora o que é que a Bíblia nos ensina acerca da oração. Muitos pensam na oração como uma varinha mágica. Outros fazem da oração um instrumento de ordem para Deus. A primeira coisa que devemos ver é que orar é diferente de rezar. Rezar normalmente está associado à repetição de uma oração já escrita. Orar é um falar de forma espontânea. Quero partilhar contigo uma história muito interessante que se encontra na Bíblia de uma mulher chamada Ana. Esta mulher, muito resumidamente, não tinha filhos. Na sua cultura, não ter filhos era considerado maldição. E ela era atormentada pela sua rival. Então, ela decide orar, ir ao templo e orar. E neste momento de oração, ela estava orando e mexendo os lábios, uma oração silenciosa, até que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. E ela vai responder que não estava bêbada. Mas, em 1 Samuel 1, 10 e 15, vamos ver só partes de como é que ela vai expressar aquele momento que ela estava a ter de oração. Ela diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Porém, Ana respondeu, quando o sacerdote lhe acusava de estar embriagada: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Esta mulher, no momento de angústia terrível da sua vida, ela descreve a oração como um momento em que ela estava a derramar a sua alma ao Senhor. E eu trouxe esse texto porque considero ser uma ótima ilustração para o que é a oração. E a oração é falar com Deus derramando o coração a um amigo. E que benefício nos traz o hábito de orar? Existem vários benefícios, mas eu quero trazer apenas dois. O primeiro benefício é da comunhão. Em Lucas 21:36, a Bíblia apresenta a oração como um elemento-chave para nos poder habituar à comunhão com Deus e podermos estar em pé diante de Jesus. Mas existe um outro benefício no hábito de orar, que é o poder espiritual. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículos 16. Vejam, esse texto é muito esclarecedor. Diz que a oração feita por um justo. O que é um justo, segundo a Bíblia? Nós iremos ver mais nos módulos mais à frente que o conceito de justo é diferente daquilo que normalmente no senso comum as pessoas têm. Um pecador pode ser justo se andar no caminho de Deus, se procurar viver de acordo com a vontade de Deus, apesar de ser pecador. E diz que a oração desta pessoa é muito poderosa, pode muitos seus efeitos, e aqui, neste contexto, no efeito da oração de intercessão por alguém. Ela coloca-nos em contacto com aquele que tudo pode resolver. Então, nós podemos entender que o ato de orar coloca-nos em contacto com a fonte do poder. E sobre que assuntos é que eu posso falar com Deus? Bem, Filipenses 4:6 responde-nos a questão, dizendo que não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então, por essas respostas, nós podemos falar com Deus de assuntos pessoais ou assuntos espirituais, assuntos profissionais, assuntos emocionais, assuntos de gratidão, tristeza, decepções. Em suma, todos os assuntos da minha vida. Agora, quantos tipos de oração existem? Existem basicamente dois tipos de oração, a privada e a pública. Sendo que na pública nós temos aquela que é feita no contexto da igreja e aquela que é feita em contexto de grupos. Quando digo grupos, pode ser um pequeno grupo em tua casa, um evento que é fora da igreja, numa cerimônia de casamento. Nós temos esta divisão. Está tudo claro até aqui? Mas vamos prosseguir. Na oração privada, você pode levar o tempo que quiser para orar, afinal os assuntos são muitos. Na oração pública ou em público, recomenda-se no máximo 2 minutos. Você deve respeitar aqueles que estão a participar na oração. Afinal de contas, muitos poderão se fartar e aborrecer-se por orações extremamente longas. Na oração privada, você pode orar sobre qualquer tema. Na oração pública, normalmente você ora por temas específicos daquele grupo que ali está. Identifica-se quais são os assuntos e ora-se especificamente por aqueles assuntos. Daí não haver necessidade de ser tão longas, porque normalmente os assuntos são resumidos. Quantos tipos de respostas Deus pode nos dar? Já pensou? Ainda está à volta? Bem, então vamos lá. Se eu lhe fizer uma pergunta, quantos tipos de resposta você pode me dar? Pense. Já pensou? Então, Deus vai te responder da mesma forma. Existem 3 tipos de resposta: sim, não, espera. Na nossa sessão do Zoom, nós iremos aprofundar, uma vez que ficaria muito longo no contexto desse vídeo. Então vai ficar para a sessão do Zoom. Se você está a assistir esse vídeo em uma altura em que já passou a sessão do Zoom, entre em contato comigo pelo e-mail que estava no início desta apresentação para esclarecer melhor sobre este assunto. Mas é muito importante. E olha que no espera, muitos confundem o espera como Deus a dizer que sim, e nem sempre sim. Mas fica para a sessão Zoom. Agora, o que pode impedir as orações? Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. Será que Deus responde sempre às nossas orações? Se alguém falar consigo e você não responder, não dizer nada, você diria que essa pessoa dirá que você é mal criado. E vice-versa, certo? Deus não é mal com ninguém. Ele responde sempre às orações. Ele responde. Só que ele tem formas de responder à oração. Mas, no entanto, há coisas que podem impedir dele processar, dele atender às nossas orações. Uma é a dúvida, a falta de fé, a falta de perdão, desobediência à lei de Deus. A falta de fé, a dúvida, faz com que não possamos estar aptos a receber a bênção. E é fácil de entender isso. O ponto é a falta de perdão. Isso é muito importante. Porque o que acontece é que se alguém tiver um senso de falta de perdão, pare, reflita e veja se você não perdoou. E se você não perdoou, peça ajuda a Deus para lhe ajudar a perdoar. Nós iremos aprofundar melhor na sessão do Zoom. O último ponto é a desobediência à lei de Deus. O que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus propositadamente não quer ouvir, não quer fazer o seu mal, a sua oração não é processada, não é atendida. Isto é o mesmo que aquele filho que quer receber todas as bênçãos sendo desobediente e não querendo saber nada do seu pai. Por isso, é necessário termos alguma atenção a esses pontos, pois são importantes.
Mas, como disse no início, Deus não é mal criado para não nos responder. É claro que se nós, uma vez que a oração é o meio de falarmos com Ele, se estivermos numa dessas condições e usarmos a oração para suplicar-lhe o perdão, suplicar-lhe ajuda, Ele vai ouvir, assim como um filho que está numa situação em que precisa de ajuda e suplicando ajuda ao seu pai ou sua mãe terreno, ele não vai se recusar a prestar-lhe o auxílio. Depois de tudo o que vimos até agora, estamos em condições de reunir alguns conselhos sobre como orar. O primeiro ponto é a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, que é uma oração modelo. Muitos fazem da oração do Pai Nosso uma reza. Na realidade, ela é uma oração que deve servir de modelo. Na sessão do Zoom, que teremos no sábado, iremos aprofundar a estrutura da oração do Pai Nosso e como podermos tirar de lá um modelo de oração para as nossas orações privadas. O segundo é a prática da oração privada, que deve ter hora e um local também calmo, hora marcada e um local calmo. De preferência uma hora fixa, uma hora de rotina em que nós sabemos que aquele é o momento para nós nos encontrarmos com Deus. Em Mateus 6, versículo 6, nós vemos Jesus com esta prática a incentivar-nos também a prática da oração privada, que deve ser num local calmo e numa hora que também esteja apropriada para fazermos a oração. Terceiro ponto é ore em voz alta, para não adormecer ou se desconcentrar. Curiosamente, já aconteceu comigo e certamente poderá acontecer com alguns dos ouvintes que estão aqui a fazer o curso. Por vezes, há aquelas pessoas que começam a oração à noite, mas o amém só acaba já de manhã quando o despertador toca. Muitas das vezes isso acontece devido à oração estar a ser feita de forma silenciosa. E, com o cansaço, o que acontece é que a mente, não havendo barulho, nenhum som à volta, acaba por adormecer, não é? Então, deve-se orar em voz alta para não adormecer. Outro propósito também de orar em voz alta é para se manter a concentração. Muitas pessoas, quando oram em silêncio, para si, para dentro de si, acabam por se distrair com pensamentos. Então, ore em voz alta, ouça a sua voz. Relativamente ao ponto anterior, surge aqui o quarto ponto, que é: não temas o ponto anterior. O diabo não ouve as tuas orações. Em Mateus 6, versículos 6 e 7, nós temos a indicação de que a oração é uma audiência privada com o Criador do Universo. Portanto, você não deve temer. Eu já vi pessoas com medo: irmão, posso orar em voz alta? Satanás vai saber tudo que está dentro de mim e os meus planos e o que eu penso. Não. Satanás sabe mais daquilo que você fala e conversa com aqueles que estão à sua volta, os seus amigos, familiares, às vezes quando você desabafa as coisas mais íntimas, do que pela oração. A oração é uma audiência privada com Deus. E é lá onde você deve derramar todo o teu coração a Deus, todas as coisas íntimas que estão dentro a subcarregar ou a te preocupar, porque é uma audiência privada com Deus. Portanto, não tenha medo de orar em voz alta. O ponto seguinte é uma chamada de atenção que devemos ter. Não ore aos gritos. Deus não é surdo e Ele é de paz. E não faça da oração um espetáculo para a sua família e crianças. Infelizmente, há algumas práticas de oração em que a oração torna-se um espetáculo para o seio familiar. Quer seja o marido ou a esposa, em que um deles não é crente. Quando é o momento da oração privada daquele que é crente, todo o vizinho sabe que a vizinha fulana ou o vizinho fulano está a orar, porque aquilo é uma gritaria sem tamanho. E, infelizmente, já presenciei também em famílias, no momento do estudo, quando chegava a par da oração, as crianças simplesmente achavam piada e riam-se. Isso dava uma imagem terrível daquilo que deveria ser o momento da oração para as criancinhas. Portanto, atenção à oração privada, em voz alta, sim senhora, num sítio calmo, fechado, mas alto o suficiente apenas para você ouvir e os que estão à sua volta não serem incomodados. E por fim, tenha um caderno onde aponta os seus assuntos para orar.
e quanto a este ponto deixo também para a sessão do Zoom, onde vou-vos explicar como podemos ter um caderno de oração, como estruturar esse caderno para as nossas orações privadas. Gostaria de partilhar convosco uma citação do livro Aos Pés de Cristo, do capítulo 11, que diz o seguinte: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. A oração é uma audiência com o Criador do Universo, o teu Pai. Recordam-se do estudo que falamos sobre Deus, no módulo 2? Pois é, nós vimos que Deus é o Criador, mas Ele é o nosso Pai. E a oração é o momento em que você tem o privilégio de falar com o Criador do Universo, aquele que é o teu Pai, em audiência privada. Quero lhe fazer um desafio. Você quer passar a falar com Deus? E se já fala, quer que os seus momentos em que fala com Deus sejam de maior qualidade? Então faça o seguinte: neste momento em onde está, diga a Deus em seu coração que você quer ter audiências regulares diárias com Ele. Numa caneta e num papel, enumere tudo aquilo que você sabe e acha que tem e que pode impedir você de ter essa audiência diária com Deus. O horário correto para orar devia ser pela manhã. A Bíblia dá-nos o exemplo de Jesus muitas das vezes de manhã, madrugada, a orar. Mas muitos, pelo trabalho, pelo cansaço ou até pela planificação da sua vida, acabam por não conseguir ter uma agenda para ter audiência com o seu Criador. Peça a Deus para te ajudar a conseguir remover esses obstáculos e a partir de amanhã, não diga próxima semana, não, a partir de amanhã vai começar a ter audiência com o seu Criador. Na sessão do Zoom que nós iremos ter, nós iremos aprofundar como podem ser esses momentos usando a Bíblia, não é? Por exemplo, como orar tendo a Bíblia ao lado também. Eu tenho a certeza que Deus, se você fizer o compromisso, vai lhe acordar a hora que definir, ou no momento que definir, vai lhe recordar para que você possa ter então a sua audiência. Uns preferem de manhã, outros preferem à noite. Fica ao seu critério, mas tenha a sua audiência com o Criador do Universo. Permite-me agora fazer uma oração consigo. Querido Deus e Pai, abençoa este amigo ou amiga que está a ouvir este curso, que está a fazer este curso, que ao escutar como afinal falar contigo é simples, pode ser em qualquer lugar, pode ser no metro, no barco, se silenciosamente nós podemos elevar os nossos pensamentos e falar contigo, assim como fez Ana, e também temos o privilégio em privado orar contigo, que tu possas, Senhor, ajudar-nos para que estes momentos de oração possam ser momentos fantásticos na tua presença. Abençoa este amigo e amiga, a sua vida, a sua família e os seus planos e projetos, para que nada possa, Senhor, os afastar da tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ao terminar, quero deixar-te uma promessa de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Amigo e amiga, a promessa de Deus para ti é que se tu orares humildemente, com a fé de que aquilo que prometeu é fiel para cumprir, Ele vai ouvir lá dos céus. Vai não só ouvir, como perdoará os teus pecados. E, ao perdoar os teus pecados, vai sarar a tua terra, a tua vida. E o Senhor te fará prosperar. Não sei se sabia ou não, mas prosperar na Bíblia é ter Deus ao seu lado na sua vida. Então, se este estudo foi útil para si, quero incentivar-lhe a continuar a fazer esses estudos, que o Senhor lhe possa abençoar na sua vida. Partilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu gosto, isto vai ajudar o canal a crescer e este vídeo a chegar a mais pessoas. Que Deus lhe possa abençoar. Deixe o meu contacto, poderão enviar e-mail para mim, michaelregiste2020@gmail.com, e assim poder tirar alguma questão que tenha sobre esse estudo.
Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo módulo, onde nós iremos estudar sobre a vinda de Jesus. Afinal, o mundo vai acabar mesmo? Vai explodir? Não vai? Espero por vós no próximo estudo.